Deuteronômios capítulo 6, amém? Somente o versículo 6 e o versículo 7. Deuteronômios capítulo 6, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu pego sempre uma tradução mais simples. Pode ser que esteja um pouco diferente da sua. O texto que nós acabamos de ler diz claramente que é para nós meditarmos, refletirmos, analisarmos a palavra que hoje nos é revelada. Então, antes de iniciar a mensagem, eu gostaria que você meditasse, que você refletisse na mensagem que hoje você irá ouvir. Amém, irmãos? E aí o próprio texto diz o seguinte: ensine com diligência, com zelo, com cuidado aos seus filhos. Aonde? Em casa, no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a palavra que eu quero aplicar para a igreja, é necessário que aquilo que você ouvir, você leve adiante para os seus filhos, né? Que você ensine em casa, que você ensine no caminho, que você ensine ao deitar, que você ensine ao se levantar. Amém, irmãos? Então vamos lá. O tema da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com a amada igreja, é o seguinte: o espelho dos filhos. O tema da mensagem de hoje é o espelho dos filhos. Todo mundo sabe o que é um espelho, sim ou não? Sim. O papel do espelho é refletir uma imagem. Quando você está diante do espelho, o espelho reflete uma imagem, a sua imagem ou a imagem daquele que está à sua frente. Então o tema da mensagem de hoje é o espelho dos filhos. Repita comigo o tema. O tema da mensagem de hoje é o espelho. Repita. O espelho. Vamos lá. O espelho. A igreja. O espelho. O espelho dos filhos. Eu uso muita pedagogia. Se os irmãos vão repetir, isso vai fixar. O tema da mensagem de hoje é o espelho dos filhos. Todos nós sabemos, irmãos, que a paternidade, o papel do pai, é um símbolo da pessoa de Deus. Porque Deus é pai de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus é pai de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a paternidade, o pai, ele é um símbolo da pessoa de Deus, que é o pai daqueles que aceitaram a Jesus. E diante disso, eu quero nessa noite, na mensagem, compartilhar com os irmãos, fazendo algumas perguntas, principalmente para os pais. São perguntas que vai te provocar, mas que são necessárias. A primeira pergunta, com base no tema que é o espelho dos filhos, é: que tipo de exemplo você tem dado para os seus filhos?
você como pai, você é o espelho, é você que vai refletir. O seu filho, ele vai copiar muitas das coisas que você faz. A verdade é essa. Os nossos filhos herdam muito daquilo que eles veem na gente. E aí, que tipo de exemplo você tem dado para os seus filhos? Você que é pai, quais são os exemplos que você tem dado? Você tem dado bons ou você tem dado maus exemplos aos seus filhos? Faça uma análise, faça uma reflexão. Foi esse o versículo que eu li. Medite, reflita no que hoje está sendo dito. Como pai, os seus exemplos são bons ou são ruins? Porque você precisa entender que o seu filho, a sua filha, vai aprender com você e lá na frente vai exercer aquilo que aprendeu. Você é o educador, é o ensinador. Na escola se ensina matéria, em casa se ensina educação. Os seus filhos, eles vão ser aquilo que você reflete, aquilo que você diz: olha, faça assim, porque assim eu estou fazendo. Viva assim, porque assim eu estou vivendo. Os seus exemplos, né? O exemplo do pai é o que o filho vai aprender. E aí, quais são os exemplos que você tem dado para os seus filhos? Isso é forte, é impactante, mexe com a gente. Por quê? Porque nos faz pensar: será que eu ando dando bons exemplos ou será que eu ando dando mau exemplo? Reflita. Deus, na sua palavra, em alguns momentos, Ele vai nos confrontar. Para quê? Para que a gente possa analisar como nós estamos. Uma autoavaliação. E quando Deus confronta o ser humano, não é para o mal, mas é para o bem. Quando Deus me confronta e diz: olha, isso aqui não é legal, aquilo ali não é legal, não é porque Deus quer o meu mal. Pelo contrário, é porque Ele zela pela minha vida e quer o meu bem. Então, como pai, quais são os exemplos que você tem dado aos seus filhos? Essa é a primeira pergunta. O tema da mensagem de hoje é o espelho dos filhos. Repita comigo, vai entrar na cabeça. O espelho dos filhos. Mais uma vez, o espelho dos filhos. Você pode se esquecer de muitas das coisas que eu vou falar aqui, mas o tema você vai gravar. O espelho dos filhos. A segunda pergunta, que é conflitante, essa mensagem Deus me deu durante a madrugada no último plantão. Eu estava de plantão hoje, mas foi no outro, né? Deus me deu essa mensagem na madrugada. A segunda pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos também é conflitante. Se seu filho ou a sua filha fosse igual a você, como ele seria? Está vendo o peso do papel de um pai? Se seu filho, se a sua filha fosse igual à sua cópia, às vezes eu olho e faço uma foto, né? Fosse igual, fosse a sua cópia, até a orelha lá, coitado, até a orelha quebrou. Então, se seu filho e a sua filha fosse igual a você, igual, como ele seria? Como ela seria? Igual, fizesse exatamente o que você faz, vivesse exatamente do jeito que você vive, refletisse exatamente o que você reflete, fosse igual a você, uma cópia idêntica, como ele seria, como ela seria?
Você acha que seu filho seria algo bom, algo ruim? Você acha que seu filho e a sua filha fariam coisas certas ou fariam coisas erradas? Como seria o seu filho, como seria a sua filha, se ele ou ela fosse igual a você que é pai? Você já parou para pensar no peso que é o papel do pai? Às vezes a gente não pensa, porque o pai é o espelho dos filhos, é o que reflete. O seu filho, a sua filha, pequenininho, eu não sei se vocês sabem, mas a criança até os 7 anos está na fase do aprendizado, a memória, a janela está toda aberta. Vira um papagaio, repete tudo que fala, tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz, é batom, é brinco, é roupa, está aprendendo, é um momento, né? Até os 7 anos, pega tudo. E aí você imagina, se a criança pega todos os detalhes, porque a mente da criança, a janela está toda aberta, o HD está fresquinho, só recebendo. E aí? Como seria o seu filho e a sua filha se fosse igual a você? As informações todas que você está passando, todo o conteúdo, tudo que você tem vivido na frente da criança, tudo que você tem feito, tudo. Se o seu filho e a sua filha fosse a sua cópia exata, como que seria? É conflitante, irmãos. Por que essa mensagem é conflitante? Porque eu quero que você entenda a importância do seu papel como pai. Ser um pai, né? Eu fui criado pela minha mãe, é a mãe que é pai e mãe, né? A minha mãe foi meu pai e minha mãe, né? Fui criado por ela. Mas analisa comigo a importância que um pai ou uma mãe tem na vida da criança. As pessoas não têm noção do peso que é ser um pai, do peso que é ser uma mãe, do peso que é educar, ensinar, orientar, instruir, guiar, porque o pai e a mãe não são guias, são quem conduzem, né? Vai conduzindo, vai guiando, vai levando. E aí a criança na fase do aprendizado, se fosse a sua cópia, como seria? Se o seu filho fosse igual a você, você ficaria triste ou feliz? Se o seu filho fizesse exatamente as coisas que você faz, você ficaria triste ou ficaria feliz? Se o seu filho fizesse, vivesse, né, na mesma conduta, no mesmo jeito, na mesma forma, como você ficaria? Satisfeito, feliz? Ou você ficaria triste, decepcionado, porque o seu filho, a sua filha está seguindo um passo que não é bom? Esse é o peso, é um espelho que reflete. É conflitante, irmãos. Não pense você que eu não me senti nesse conflito quando eu recebi essa revelação durante a madrugada, igual um zumbi trabalhando lá no hospital, 4 horas da manhã, veio uma mensagem e eu comecei a escrever. É um conflito. Quem recebe a mensagem, a revelação, é o primeiro a apanhar, vácuo no lombo. Deus, eu tenho que avaliar minha conduta, eu tenho que avaliar o meu comportamento, eu tenho que avaliar meu jeito de ser. O tema da mensagem de hoje é o espelho do... Repita comigo, o espelho do filho. Levanta sua mão assim e diga: Senhor Jesus, me ensina a ser um bom exemplo para os meus filhos. Aplauda bem forte em nome do Senhor. Aqui tem uma terceira ocorrendo. Pergunta que o Senhor me deu: como você trata os seus filhos quando ninguém conhecido está te vendo? Como você trata os seus filhos quando você não tem ninguém conhecido por perto, só está você e a bênção lá? Como que você trata? Porque hoje nós vivemos uma era, uma geração tecnológica. Hoje
nós vivemos a era da internet. Não é verdade? Sim ou não? Sim. E hoje na internet tudo eu posto, eu vivo postando vídeos, né, fotos. Então hoje na internet nem tudo que parece ser é. Aí eu vou lá para minhas bênçãos, oh glória, oh aleluia. Aí eu posto, todo mundo vê. Mas como que eu realmente sou quando ninguém está vendo? Como que você é com as suas bênçãos, com seus filhos, quando ninguém está vendo? Porque quando está vendo, é meu. E quando ninguém está vendo, cara, é meu. Como que nós somos com os nossos filhos quando ninguém está vendo? Como? Porque às vezes a gente pensa assim, na nossa inocência, ninguém está vendo. Mel. Só que tem um lá em cima, ó. É assim que você trata quando não tem ninguém por perto, né? Só que você se esqueceu que os meus olhos tudo contemplam, tudo vê. Como? Porque ser bênção na frente das outras pessoas, aparentemente é fácil. Mas eu tenho que ser bênção até mesmo quando não tem ninguém. Ser autêntico, ser verdadeiro, ser genuíno. Se tem que cobrar na frente dos irmãos, eu vou ter que cobrar. Se eu tenho que cobrar quando estou sozinho, eu vou cobrar. Mas eu não posso ser uma coisa em um lugar e ser outra coisa no outro. Como você é com seus filhos quando não tem ninguém perto de você? Isso é uma coisa para a gente analisar, irmãos. O tema da mensagem de hoje é o espelho de quem? Filho. O espelho de quem? Filho. Repita comigo, o espelho dos filhos. É você, pai. É você. Levanta a sua mão assim e fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ensina a ser para os meus filhos, quando estou só com eles, da mesma forma quando eu estou diante de outras pessoas. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Seja para o seu filho quando você está só com ele, do mesmo jeito quando você está com outras pessoas. 4, eu já estou fechando. Tomei cada lanhada. Foi cada glória só assim. Oh, glória! Mas é assim que Deus faz. 4, será que os seus filhos sentem orgulho de você? Não? Será que os seus filhos sentem orgulho de você? É importante isso. Será que os meus filhos sentem orgulho de mim? Será que os seus filhos sentem orgulho de você? Você promove orgulho? É o meu pai, é a minha mãe. Orgulho, felicidade. Será que eles se orgulham de você? Ou será que não? Irmãos, na minha vida, houve uma fase na minha vida, houve uma janela. Eu sou muito autêntico. Houve uma janela durante um período da minha vida que eu saí da presença de Deus. Durante um período da minha vida eu me afastei. E eu fiz muita burrada. Eu cometi muitas falhas. Deus me deu várias missões para se fazer. E eu joguei fora e deixei de fazer muitas delas. Mas houve uma missão que Deus me deu, que eu procurei zelar, mesmo diante de muitas dificuldades,
que foi tentar ser um bom exemplo para o meu filho. Eu dei muitos maus exemplos, mas eu procurei ser um bom pai. A gente fazia lá uns arroz meio grudado lá, meio unido, venceremos. A gente comia um bife cheio de sal. A gente se virou durante muito tempo, não foi? Aí eu falava para os outros, hoje lá em casa vai ter peixada, e a peixada era enlatada, mas a gente se virou, porque eu procurava, me esforçava, porque eu falava assim, pai, eu pequei, eu errei muito, mas eu quero ser um bom pai, me ajuda a ser um bom pai, mesmo na dificuldade me ajuda. Porque eu queria muito que meu filho sentisse orgulho de mim. Então a pergunta é, o seu filho sente orgulho de você? Porque essa mensagem, irmãos, é para a gente refletir. Como está o nosso termômetro paterno? Como nós estamos? Como está a nossa conduta como pai, como mãe? Porque se não estamos agindo de uma forma que agrade, que glorifique, mas ainda há tempo. Porque enquanto a vida há o quê? Esperança. Enquanto a vida há esperança. Enquanto você estiver respirando, você tem tempo para mudar. Tem tempo para consertar. Tem tempo para fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Seja um orgulho para o seu filho, para a sua filha. Seja um orgulho, que o seu filho se orgulhe. Eu quando olho para minha mãe, aquela senhorinha que senta aqui, que vem aí, que participa do culto, que faz orações, eu sinto o maior orgulho da minha mãe, porque minha mãe cuidou de mim e da minha irmã, sozinha, trabalhando dia e noite, ralando. E hoje, aquela senhorinha de 80 anos está fazendo, sabe o quê? Está trabalhando. E sabe até que horas ela vai? Até amanhecer o dia. Trabalhando. Está trabalhando, irmãos. E aí quando os irmãos olham assim, eu sou um cara que na semana passada eu saí 4 horas da manhã. No meu aniversário, 4 horas da manhã, eu fui voltar para casa, trabalhei o dia inteiro, 2 horas da manhã, quase 3, trabalhando, para honrar os compromissos, para fazer acontecer lá, fazendo lugar. E sabe que horas eu fui comer? Quando eu cheguei em casa, fiquei sem almoçar, fiquei sem comer. Mas isso, quem refletiu isso na minha vida? Quem me ensinou isso? Minha mãe, porque eu desde criança via minha mãe trabalhando, honrando os compromissos, se esforçando, aprendi com ela. Quem olha de repente para o pastor André pode falar assim, é fácil. Irmãos, esse menino pequenininho, eu sei nada dentro de casa. Eu peguei uma enxada e saí na porta do vizinho pedindo para me capinar quintal, para que me desse comida, em troca de arroz, em troca de feijão. Esse menino, um dia nós fomos trabalhar, ele pequenininho, num parque de exposição lá em Quissamã. Nós não vendemos nada. Você sabe o que eu fiz? Arrumado assim, todo socialzinho no meio do parque de exposição. Eu peguei um saco e saí catando um monte de latinha lá para trás da barraca e jogava e voltava catando as latinhas e ia lá jogar. Você sabe qual foi o único dinheiro que eu ganhei naquela noite? Foi das latinhas que eu catei. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, ela foi um espelho para mim. Eu não me envergonho de trabalhar não, irmãos. Já capinei muita rua, já enchi muito caminhão de entulho na pasada. Mas ele trabalha na prefeitura, até chegar ali, meu irmão, o mistério foi forte, e trabalho é honra, e minha mãe me ensinou isso.
criança, com 12 anos de idade, eu trabalhava com um senhor que tinha um depósito de bebida. Eu magrinho, com aquela bicicleta de cargas, carregando, levando, fazendo entrega. Com 15 anos de idade, eu tinha carteira assinada. Mas eu aprendi tudo isso com a minha mãe. Então, o pai é o espelho para os filhos. Você é mais importante do que você imagina. Você reflete mais do que você pensa. As minhas ações refletem na vida dele e na vida das meninas mais do que eu faço ideia. Porque vão copiar. Alguma coisa vai fazer igual. Não é 100% igual, mas alguma coisa fica. Então, o pai e a mãe é o espelho dos filhos. É o espelho. Levanta a sua mão assim e fala: Senhor Jesus, me ensina a fazer com que meus filhos sintam orgulho de mim. Vamos aplaudir bem forte. E eu quero fechar com isso aqui. É a última coisa. É uma das coisas que eu vivia falando com meu filho. É isso aqui. Eu vou dizer por que eu vivia falando isso com ele. Seja para o seu filho um pai melhor do que o seu pai foi para você. Seja para o seu filho um pai melhor do que o seu pai foi para você. Eu fui criado sem meu pai. Meu pai faleceu, eu já era adulto, já era pai, mas eu fui criado sem ele. Ele se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Mas ele não foi presente. Ele não foi exemplar. Você tinha vergonha do seu pai? Não, eu me orgulhava. Meu pai foi um homem extremamente inteligente. O QI do meu pai era acima da média. Foi empresário, foi bem sucedido, ganhou muito dinheiro, foi rico, mas na sua velhice jogou tudo fora, perdeu tudo. Mas eu sinto muito orgulho do meu pai, olhando para as coisas positivas dele. Um homem inteligente demais. Demais! Inteligente. Era um cara acima da média. Mas as coisas que meu pai não fez por mim me ensinaram também. Porque ainda quando eu era criança, eu coloquei no meu coração e eu dizia para mim: no dia em que eu crescer, em que eu for pai, eu vou ser um pai para o meu filho melhor do que o meu pai foi para mim. E eu sempre falava isso com meu filho: rapaz, dia que você tiver um filho, seja para o seu filho um pai melhor do que o que eu fui para você. Porque eu tento ser para você um pai melhor do que o que meu pai foi para mim. Mas pastor, eu sou um bom pai. Que o seu filho seja melhor do que você. Pastor, meu pai foi um bom pai. Que você seja melhor do que ele para os seus filhos. Seja um pai melhor do que aquele que você teve. Se foi ruim, seja melhor do que ele, fazendo coisas mais dignas, mais abençoadas. E se ele foi bom, seja melhor do que ele e faça coisas melhores ainda. Porque o fato de eu não ter tido a presença do meu pai, isso não fez de mim um pai ruim. Eu não fiquei revoltado com a vida porque meu pai não foi presente. Eu não maltratei ninguém por conta disso. Eu poderia ter inúmeros motivos, irmãos, para não ser a pessoa que eu sou hoje. Eu poderia estar em situações muito piores. As propostas não foram poucas, foram muitas, mas no meu coração estava isso.
Eu aceitei Jesus quando eu ainda era adolescente, novo. Eu vivi a maior parte da minha vida na igreja. Infelizmente, depois de adulto, depois de ser pastor, eu cometi falhas e eu me afastei durante alguns anos e paguei um preço caríssimo, caríssimo. Entrei em depressão, fiquei doente, perdi tudo. Mas Deus me tratou, me ensinando, me mostrando como é a vida. E a vida não dá moleza para ninguém. Então seja um exemplo para o seu filho. Seja para o seu filho melhor que o seu pai e a sua mãe foi. Faça a diferença. Porque pode até fazer coisas que não sejam legais. As meninas podem crescer e se afastar. Mas eu procurei dar um bom exemplo para eles e para elas. Eu procurei fazer a diferença. Quando cresce, cada um toma o seu rumo, cada um faz a sua escolha, mas até lá faz a diferença, gente. Faz a diferença. Reflita nessa mensagem. Pode ter te conflitado, pode ter mexido com você, mas é de Deus, porque Deus falou muito comigo. É de Deus. Deus, ele trata os seus filhos de várias formas. Vai ter dia que você vai ouvir algo muito abençoado, muito caliente, muito confortante, mas vai ter dia que Deus vai confrontar você como me confrontou, para que você possa entrar nos eixos, porque Deus, ele quer o nosso bem. Amém? Que essa palavra possa arder no seu coração. Guarde no seu coração o seguinte: o espelho é você. O espelho dos filhos são os pais. São os pais. Se você não gostaria que o seu filho, como eu tenho o meu, faça as coisas que você faz, então pare de fazer, para que lá na frente ele não venha falar: ó, você também fazia, você também fez, aprendi com você. Que a gente possa avaliar a nossa conduta, porque o papel de um pai simboliza o papel do próprio Deus, que é o Pai de todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje qual foi? O espelho dos filhos. Só um marinheiro salvou o barco, hein? Meu Deus do céu! O tema da mensagem de hoje foi qual, irmãos? O espelho dos filhos. Você pode se esquecer de muita coisa, mas guarda pelo menos isso. Chega em casa e olha e diz: eu sou o espelho das duas coisas. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.